Meu nome é Thiago Souza, eu sou diretor de futebol americano. O time existe já há mais de 10 anos, nós tivemos uma primeira formação por 10 anos, na verdade, e aí o time encerrou as atividades por 2 anos e retornou, né, em 2017. Vimos do São Caetano Bluebirds, nos juntamos com outros jogadores e resolvemos reerguer o Corsários, trazer ele novamente para o cenário do futebol americano de São Paulo. Nós estamos reestruturando o time, estamos apostando nos novos talentos. Tanto que nós iniciamos turmas de desenvolvimento no esporte agora em maio. Isso vai trazer jogadores sem vícios, jogadores novos do esporte, mas assim que vão poder ser moldados da maneira correta no futebol americano, né? Então eles vão iniciar com treinos básicos dos fundamentos. E isso vai fazer com que eles venham já para o time já sabendo como se portar, como o esporte funciona e principalmente jogar com segurança, para que eles não ponham em risco a integridade física deles. O futuro do esporte sempre são os mais jovens, né? O pessoal a menos de 18 anos. Então nós estamos já com esse desenvolvimento, tá? Essa turma de desenvolvimento, que no futuro vai virar um time de desenvolvimento, que no futuro vai virar também uma escolinha de flag para as crianças, principalmente para as crianças da comunidade aqui do ABC, crianças carentes. Nós já temos fechando algumas parcerias para que isso aconteça também nas escolas da região, para formar também esse time de crianças, time juvenil, o time sub-17 e também categorias femininas, tanto no flag quanto no equipado. Para começar a treinar não existe uma faixa de idade, mas como é um esporte de grupo, então até os 12 anos as crianças participam do esporte como recreação. Então se ensina o básico das regras, o básico dos fundamentos, justamente para a criança possa se divertir e pegar gosto no esporte. A partir dos 12 ele começa a ter um treino mais específico, então ele começa com fundamentos, ele começa a ter uma parte tática, começa a ser apresentada a tática do jogo, a dinâmica do jogo. Isso faz com que ele vá se desenvolver, né? Coordenação motora, memória mecânica, condicionamento físico, para que as próximas etapas possam vir, que a partir dos 16 ele pode começar a utilizar equipamentos, né? Pode começar a competir com outros jovens da mesma faixa de idade e a partir dos 17, os 18 já pode integrar o time principal, porque ele fisicamente já vai estar desenvolvido e preparado tecnicamente para poder disputar algum campeonato, algum jogo. O futebol americano aceita qualquer um. O futebol americano é um esporte de inclusão, acho que é um dos maiores, o que mais inclui pessoas e biotipos é o futebol americano. Então, por isso que a gente está apostando nisso. O objetivo do Corsários também, um dos objetivos é esse, difundir a prática, fazer com que as pessoas venham praticar esporte, as crianças principalmente venham praticar esse esporte e que possam levar isso por muito tempo na vida, né? Nós temos algumas empresas hoje que oferecem intercâmbio para jovens para estudar no high school, que é o colegial, no college, que é a faculdade lá, através do futebol americano. Então, assim, o esporte pode mudar a vida da pessoa e o futebol americano pode mudar, assim, imensamente a vida de uma pessoa. Recentemente nós tivemos um caso do Durval Queiroz, né, que era um jogador brasileiro que foi contratado pelo Miami Dolphins. Ele vai jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Ele é o primeiro brasileiro não kicker, né, não chutador, que ia participar de um programa e realmente assinar com o time. Então ele abriu uma porta muito grande para o futebol americano, para os brasileiros no futebol americano. Falando pelo esporte, o esporte já tem mais de 200 times no Brasil, acho que já tem 18 campeonatos estaduais, tem confederação, tem federações paulistas, já teve seleção brasileira, a seleção brasileira já disputou um mundial em 2016, né? Então o esporte está andando, mas o problema é que assim, nós ainda não temos o apoio da grande mídia. Então dificilmente você vai ver um canal aberto ainda passando alguma coisa de futebol americano brasileiro. Você começa a ouvir futebol americano, muito futebol americano, em fevereiro e janeiro, que é quando tem o Super Bowl,
que é a final da Liga Americana. Então isso é um dos maiores eventos do mundo, então você começa a ouvir na grande mídia. Fora isso, é difícil, só mídias regionais, mídia impressa também fala, mas grandes programas de esporte ainda não abraçaram a modalidade para divulgar. Então isso gera uma dificuldade de quê? De fechar parcerias, fechar patrocínios, né? Nosso trabalho, já conseguimos fechar algumas coisas. Por exemplo, o time já disponibiliza gratuitamente para os atletas preparador físico e nutricionista. Estamos fechando mais algumas também para trazer mais benefício para o jogador, para que ele tenha menos custos para praticar o esporte. Que infelizmente não é um esporte que você vai desembolsar pouco. No futebol americano nós temos o capacete, nós temos a ombreira, nós temos a calça com proteções, isso gera custo. Algumas empresas estão apostando nesse cenário, nesse esporte no Brasil, então nós já temos uma empresa que fabrica ombreiras, né, nacionais. Isso barateou demais o custo, mas capacete nós ainda temos, então é o maior custo ainda da modalidade. Nós temos o esporte, né, os praticantes têm uma cultura de, assim que troca o equipamento, bota o antigo para vender, então já vem com preço mais acessível, então as pessoas começam a se ajudar, isso é muito legal. Mas assim, por exemplo, dificilmente você vai pegar um time que todos os capacetes do time inteiro, de todos os atletas, que são pessoais, não são do time, a maioria, que eles trocam a cada 2 anos. Então tem jogadores que jogam 3, 4 anos com o mesmo capacete, né? Não vou dizer que é ruim, não é, porque o equipamento aguenta, mas para um padrão de qualidade americano, por exemplo, a cada temporada eles trocam. Então nós ainda não chegamos nesse patamar, mas nós vamos chegar com um trabalho que os times e as federações estão fazendo. Cara, futebol americano, em uma palavra, para mim, é entrega. É entrega. Futebol americano você tem que se dedicar, você tem que se entregar demais, mas é apaixonante. É um esporte que vicia. A primeira vez que você olha, você não entende nada, 20 minutos depois você começa a entender, 1 hora depois você já está torcendo para algum time e, dependendo do cara, em 1 semana depois já está jogando, já está fazendo alguma seletiva. Então é um esporte cativante.